Olá, seja bem-vindo ao nosso encontro executivo para os donos de empresas do nosso ecossistema, da nossa cadeia de valor aqui da engenharia e construção, arquitetura, engenharia e construção. E hoje nós vamos conversar sobre esse tema que é voltado para o pessoal de construção, especificamente. Depois nós teremos outros temas que também vão abordar o pessoal de serviços, né? Empresa de serviços, empresa de locação de equipamentos e por aí vai, tá bom? Mas hoje está focado em você que constrói ou está interessado em iniciar a construção dentro do seu negócio, do seu ramo de negócio. Por exemplo, você tem alguma atuação já na parte de engenharia e serviços e quer também construir. Quer entrar no Minha Casa Minha Vida, quer começar a trabalhar com alto padrão e assim por diante. Prestar serviços de construção, administração de obras e por aí vai. E o nosso tema, né, a nossa conversa hoje é: sua empresa só faz obras ou também constrói negócios? Tá? Esse aqui é o ponto que nós vamos abordar hoje. Que ele nasce uma pergunta muito simples. Porque uma construtora incorporadora, ele pode fazer tudo isso que está aqui, ó. Executar a obra, emitir o faturamento, pegar mais contratos, contratar mais pessoas, comprar equipamentos e aí dar conta, digamos assim, dos serviços que tem pego. Mas, apesar disso, pode ser que a sua empresa, a sua construtora, não esteja construindo um negócio. Você tem uma construtora, mas talvez você não tenha ainda um negócio. Porque o negócio ele vai ter engrenagens que vão funcionar, né? Fazer obras, executar obras, é diferente de construir uma empresa, construir um negócio. Porque fazer obras você gera receita, obviamente, né? Você vai ter suas medições e tal. Mas construir uma empresa, você gera outras coisas. Para que seja realmente uma empresa, um negócio, você tem que gerar previsibilidade. Eu não posso viver de susto. Gerar condições de escala. Eu tenho que ter capacidade de crescer e, nesse meu crescimento, não dar ré, né? Crescer para frente. Construir valor, né? Ganhar dinheiro. Ter margens positivas. Entender qual é o resultado que eu estou tendo desse negócio. E ter continuidade, né? Escala, crescimento e continuidade. E, obviamente, uma independência do dono, né? Se você que é o dono da construtora, mas tudo depende de você, tá complicado. Porque senão você não escala, você não cresce. Você vai ficar preso, né? Aliás, a empresa vai ficar presa a você e você preso a ela. Talvez hoje você não tenha uma empresa. Talvez hoje você tenha uma eu presa, né? É eu preso na empresa. Sou eu preso no trabalho, tenho que resolver muita coisa e tal. E se aí ela começar a crescer, como é que eu faço? E se eu pegar melhores contratos, mais contratos, receber mais chamados? Eu vou negociar, eu vou elaborar proposta, eu vou acompanhar a obra, eu vou contratar o pessoal, eu vou comprar o material, eu vou verificar a entrega, eu vou ver o andamento do serviço, eu vou atender dúvida do cliente, eu vou emitir meu faturamento, eu vou acompanhar o fluxo de caixa. E olha só, eu vou tirar dúvida dos projetos. E aí, como é que esse negócio vai crescer? Difícil, né? A sua empresa é como um carro, né? É um carro que está se movendo. Nem todo carro é igual. A sua empresa é de um jeito, a outra empresa do seu amigo, seu conhecido, seu concorrente é do outro. Alguns carros andam numa determinada velocidade, entre aspas, de cruzeiro. Outros carros aceleram com segurança. Outros, quando aceleram, dá problema. Começa a ter batida, né? Então, veja, a diferença em si não é a velocidade, é a estrutura do carro, é a condição do carro de poder assumir essa velocidade ou essa aceleração. Se você é que está segurando o volante geral do carro, da empresa, você que vende, como eu falei, você que contrata o pessoal terceirizado, você que compra o material, você que acompanha as obras, você que cuida do financeiro, você que vê os relatórios da contabilidade, você que. Aí tá difícil, né? Você não tem uma empresa, você tem um emprego com o CNPJ, você é empregado da empresa e precisa avançar com relação a isso, né? Porque crescer não é simplesmente pegar mais obras. E eu tenho acompanhado várias empresas de lugares diferentes do Brasil. Eu atendo empresas.
que são assim, por exemplo, é uma empresa que começou recentemente, que fatura algumas centenas de mil reais por mês, por algum um ou poucos milhões de reais por ano, e que a empresa está lá lutando para crescer e tal, etc. E também acompanho desse espectro, acompanho empresas que faturam algumas dezenas de milhões de reais por mês, tá certo? Ela tem faturamento de centenas de milhões de reais por ano. Veja, o que é que muda nessas duas empresas? Muda a estrutura que ela tem, até pelo porte de negócio dela, e você pode cair numa armadilha e pensar assim: quando eu começar a faturar, vamos imaginar que você fatura hoje 1 milhão. Quando eu começar a faturar 3, vai ser diferente. Aí você fatura 3. Ah, quando eu começar a faturar 5, vai ser diferente. Aí você fatura 5. Quando eu começar a faturar 8, vai ser diferente. Ah, não, fatura 8. Quando eu começar a faturar 10, não é assim. Não é a questão do crescimento do faturamento. É a questão da preparação para o crescimento. É diferente. Crescer sem estar preparado é muito perigoso. Vou dar um exemplo que é real, quando você está números nem nome, mas assim, em 2024, um dono de uma consultora falou comigo que ele começou a pegar mais contratos, a empresa foi crescendo. Em 2025, esses contratos entraram realmente, estavam rodando, ele estava com mais pessoas, começando a puxar mais negócios. Agora, em 2026, ele está começando a ter mais problemas. E o que foi que eu disse para ele? A sua tendência, se a gente não tomar cuidado e não agir agora, é que 2027 você tenha prejuízo. Então tem que tomar cuidado com isso. E não importa o tamanho da tua empresa. Se no ano de 2024 você começou a pegar mais negócios, 2025 começou a ter muito mais pessoas, provavelmente agora em 2026 está começando a ter muito mais problemas. Tome cuidado para não ter prejuízo em 2027. Porque esse é um filme que eu já vi. E é um filme que às vezes eu estou vendo e aviso a quem eu estou vendo, assim como eu estou avisando a você agora. Crescer sem estrutura só aumenta problema e vai gerar prejuízo. E quais são as 6 peças do teu carro, da tua empresa, que você precisa estar com elas na mão, começar a organizar? Não quer dizer que você tem que ser agora top de linha com relação a isso, mas que você tem que organizar e cuidar para poder crescer com segurança. Uma gestão, o outro é comercial, outra operação. Financeiro, pessoas e governança. São esses 6 elementos. E aí, vamos conversar um pouquinho sobre eles aqui. Eu chamei aqui de eixo um, né? O primeiro eixo do carro. Primeiro eixo do negócio. Gestão financeira e comercial. Para quê? Para que eu tenha uma visão geral, uma visão administrativa do negócio. Então, a gestão, né, raciocinando como o carro, é o GPS da sua empresa. Você tem que entender para onde você quer ir. Eu vou dar um exemplo. Hoje, né, nós estamos aqui nesse momento, mas agora à tarde, né? Nós estamos aqui nesse encontro à noite, mas agora à tarde eu estava com 2 engenheiros, são donos de uma empresa. E a gente estava discutindo exatamente o futuro, né? Não o futuro distante, o futuro agora, o futuro a partir de agora. A nossa empresa ela faz esse tipo de obra, esse tipo de serviço, de engenharia também. Nós estamos querendo fomentar esse e nós estamos querendo abrir uma linha de atuação para incorporação. Perfeito. Ó, vamos agora começar a trabalhar a ideia do GPS. Nós estamos no ponto atual onde eu administro obras, executo obras para terceiro. E agora eu quero chegar em 2 pontos futuros. Um ponto mais próximo é um ponto onde eu vou prestar serviço de engenharia na parte de gestão de obra, porque eu já administro, eu vou prestar gestão de obra. E um ponto depois é incorporação. Beleza. Aí nós vamos validar e dar mais precisão aonde estão esses pontos. Esse de gerenciamento de obra, eu vou gerenciar que tipo de obra? O que é mais rentável? O que é mais tem melhor margem, que tem melhores condições de eu me diferenciar no gerenciamento de obra? E na incorporação, qual tipo de incorporação, qual perfil, qual público também vai me dar um melhor resultado, melhor margem, tem mais chances de eu girar rápido e fazer o dinheiro entrar mais ligeiro. Beleza. Com esses pontos definidos, vamos traçar o caminho.
Não é o mesmo raciocínio do GPS? É a mesma coisa. Então, a tua empresa precisa ter um GPS, como eu estava conversando com esse pessoal já tá. Outra coisa é o financeiro, né? Tudo bem, eu quero chegar lá. Primeiro, eu tenho combustível suficiente para chegar lá? Ou eu preciso de postos de reabastecimento? Eu tenho uma grana que dá para chegar até determinado ponto. Então, eu tenho que criar no meu negócio, na minha oferta, no meu comercial, condições para que até aquele ponto eu seja reabastecido de combustível financeiro. Até o outro ponto eu seja reabastecido de combustível financeiro, entendeu? E é por isso que isso está antes do comercial. Porque na hora que o comercial for negociar, né? Você, que é o comercial, for negociar, você tem que entender as condições para poder ter fôlego na empresa e para ter combustível para o carro andar. O comercial, ele tem que pisar no acelerador, mas consciente. Posso pisar no acelerador? Posso. Mas eu tenho que pisar no acelerador primeiro, sabendo onde tenho que reabastecer. Porque se eu pisar no acelerador agora, começar a gastar mais, começar a consumir mais caixa, começar a consumir mais combustível, começar a ter custos, né, ou gastos de mais manutenção com relação à minha estrutura, né? Fazer o paralelo do carro aqui. Com relação a, por exemplo, suspensão e alinhamento. Então, eu vou ter que ter no financeiro pensar nos reabastecimentos para garantir que o carro não vai parar. Ele vai só fazer o alinhamento necessário quando for o momento, fazer um trabalho de suspensão necessário quando for o momento, reabastecer nos momentos e seguir. Entendeu? É o que você tem que pensar na sua empresa. Use essa forma de raciocínio para a sua empresa. Procure fazer esse paralelo para te ajudar a entender o que precisa ajustar lá. E o eixo 2? O eixo 2 tem a ver mais com o operacional. Pessoas. Você, obviamente, tem lá, de repente, seu mestre, encarregado, pedreiro, servente, eletricista, bombeiro e por aí vai. Então você tem uma equipe mínima, que pode ser fixa ou não. Não é essa a questão. A questão é se a equipe está trabalhada, bem trabalhada. A equipe sabe o que fazer. Vamos lá, a equipe de Fórmula 1. Sabe o que é para fazer cada um, quando é para fazer. Um entra depois do outro, está bem treinada, né? Está bem orientado, no teu caso, né? Não, não necessariamente é treinamento, pode até ser. Existem aí situações ou possibilidades de treinamento que você pode dar para sua equipe a baixíssimo custo. Em alguns casos até de graça, né? E, obviamente, talvez também não para todos que estão na equipe, mas para alguns que estão lá. Isso é interessante analisar e pensar. Tem que trabalhar esse lado da equipe. Outra questão é a execução em si, né? Que é o motor do negócio. É a operação. Só que o que acontece? De novo, fazer um paralelo. Se o motor do carro pode ser um excelente carro, pode ser um carro valiosíssimo, um carro aí esportivo de luxo. Mas se o motor está desregulado, ele vai gerar desperdício, porque ele não vai dar o torque necessário, não vai imprimir a potência necessária. Vai gerar retrabalho, de repente, vai ter que ficar mexendo algumas coisas lá no motor. Atraso, perda de produtividade, né? Fazendo já, começando a fazer um paralelo com a empresa. Então, você pode ter realmente desperdício de material, desperdício de tempo de pessoal, você pode ter retrabalho, serviços atrasando, perda de produtividade. O motor desregulado polui o meio ambiente, você pode estar criando também uma poluição, não só no meio ambiente, digamos assim, da natureza, mas no meio ambiente com o seu cliente, no meio ambiente da relação com o seu cliente, da relação com seus fornecedores, porque a operação, o motor não está bem regulado. E por fim, governança. Lembra? Para você não ser empregado da empresa. Tem que ter um painel de controle. Você tem que ter indicadores para você saber que, opa, aquela obra eu tenho que cuidar disso. Aquela outra obra eu tenho que ver aquilo. Aquela obra eu preciso cobrar isso. Aquela obra eu preciso orientar aquilo. Entendeu? Porque você não ia dirigir seu carro com o painel apagado, hein? Se você não dirige o carro com o painel apagado, por que que você dirige a empresa sem painel? Que no caso da empresa, de repente, não é nem uma questão de painel estar apagado. É uma questão de não ter painel. Então você precisa tomar cuidado com isso. Pense bem. Faz sentido isso para tua empresa? Ah, Alex, mas isso é muito complicado, isso é muito caro, vai tomar. É não, cara. Ó, deixa eu te dizer uma coisa.
a gente tem que resolver as coisas no nível que nós estamos. Se eu tenho uma empresa que sou só eu, ou eu e meu sócio, e a gente fatura, sei lá, 1, 2, 3 milhões de reais por ano, tudo isso que eu estou falando tem que ser feito adequado à sua realidade. Se eu sou uma empresa que tem eu e meu sócio, já tem uma estrutura de compras, ou um comprador, tem uma secretária, tem 2, 3, 4 engenheiros que estão em obras diferentes, tem os encarregados e tal, tem o mestre de obra, e de fatura 7, 8, 10, 15 milhões por ano, as mesmas coisas nós vamos tratar, só que dentro da sua realidade. E como eu digo, quando eu tenho uma empresa com 100, 200, 300 milhões de reais por ano, eu trato com ela as mesmas coisas, só que trata dentro da realidade dela. Entendeu? É isso que me faz poder ajudar empresas em portes diferentes. Porque eu entendo quais são os eixos do negócio que tem que ser trabalhado. Agora nós vamos entender a sua realidade, a sua estrutura, as suas condições financeiras, as suas condições de captação de cliente, a sua condição de arregimentar fornecedor, parceiro, etc e tal. E aí, em cima disso, é que nós vamos montar um plano de ação para você crescer com segurança. Entendeu? Essa é a ideia. Tudo bem. Veja. Opa, passou um pouquinho. Deixa eu só voltar aqui. Só um instante. Vamos voltar aqui. O que a gente precisa entender é que a dificuldade e o problema não está em um elemento, em uma daquelas peças só. Raramente a empresa vai ter prejuízo ou quebrar por causa de um ponto. Vai quebrar porque existe um somatório de situações nos vários pontos. E você normalmente acaba vendo isso tarde demais, porque o problema já aconteceu. O ideal é mapear isso antes. O ideal é você poder dar ter uma visão geral e entender isso para se precaver e para tomar medidas preventivas, né? Ser proativo e não reativo. E aí, como é que eu faço isso? E eu quero deixar isso como um presente aqui para você. Eu faço isso em cima de uma lógica onde eu trabalho uma radiografia da empresa. Essa radiografia, eu criei uma ferramenta para me ajudar a medir a evolução das empresas que eu acompanho ao longo do tempo. E aí eu quero deixar isso aqui para você, para que você faça, você de uma forma exclusiva, de uma forma reservada, você faça essa radiografia. Você vai, é como se você vai tirar o raio-x da sua empresa e ele já vai dar algumas observações, que são as observações que eu também uso para definir aonde estão os gargalos das empresas que eu acompanho e quais devem ser as ações prioritárias que as empresas que eu acompanho devem tomar. E como é que eu vou disponibilizar isso para ti? Assim, ó, como é que ele funciona? É o seguinte, eu estou te convidando agora, para você que está vendo isso, nesse QR Code, pega a tua câmera, coloca a câmera aí, né? Pega aqui, ó, deixa eu fazer aqui. Pega aqui o teu celular. Aí tu vai apontar o teu celular aqui, né? Para esse QR Code e vai clicar no apontadorzinho do QR Code. Ele vai te levar para um aplicativo que roda no seu celular, roda também no computador, roda no seu celular. Esse aplicativo vai permitir que você responda poucas perguntas que vão te trazer exatamente as 6 peças que compõem os eixos. Como está aí na figura, ó. Gestão, financeiro, comercial, pessoas, operação e governança. Ele já vai te dizer o seguinte: no final, ele cria esse gráfico para você. Perceba que o radar, ele tem uma linha verde circulando a posição 60. É como se fosse assim: isso é o mínimo que eu tenho que estar. É a linha saudável. A sua empresa é essa faixa azul. E aqui eu trouxe uma simulação para você. Na gestão, essa empresa aqui está com pontuação 40, está abaixo do mínimo. Na governança está 60, está no mínimo. Na operação está 80, está acima do mínimo. Pessoas está 60, está no limite. Comercial está 80 e o financeiro está péssimo. O financeiro está uns 30.
Então, o que acontece? De cara você já sabe quais são os seus gargalos, né? O dono dessa empresa, ele sabe que tem que trabalhar financeiro, prioritariamente, gestão, em segundo lugar, e aí a governança e pessoas em seguida. Tem uma prioridade para trabalhar, entendeu? Tá focado na prioridade, né? Inclusive aí na imagenzinha tem, se você for olhar ali do lado direito embaixo, ó, interpretação, né? Ela tem aí indicando para você que aqui do lado direito, ó, quanto mais próximo da linha saudável, que é 60, mais equilibrado e preparado está a empresa, né? Próximo para cima, né? Ou quanto mais perto do 100, mais a sua empresa está pronta para alçar voos, né? A saúde geral é 60. Olha que essa empresa aqui, ela teve uma pontuação global, né? Porque eu faço em uma média ponderada, digamos assim. E ela tirou exatamente 60 de 100. Qual é o nível? Empresa minimamente gerenciada. Então, eu não sou uma empresa que está muito ruim. Eu sou uma empresa que, na média, eu estou razoavelmente bem, graças a Deus. Só que eu tenho gargalos que têm que ser trabalhados e eu tenho que priorizar os gargalos. Então, é isso que o diagnóstico vai fazer para você. Caso você tente puxar pelo QR Code e não dê certo, o material, esse PDF, também estou deixando para você. E esse PDF vai ter aqui embaixo o link para esse raio-x. Eu vou até clicar nele aqui e vou fazer o seguinte: vou parar aqui de compartilhar para fazer uma simulação bem rapidinha aqui contigo. E aí eu vou, no lugar de compartilhar o PDF, eu vou compartilhar contigo aqui o relatório, tá bom? Eu vou compartilhar contigo aqui o raio-x, a radiografia, ó. Então tá subindo aí para você. Eu vou fazer uma simulação com você, tá bom? Então eu vou dizer aqui, ó, abrir, aqui eu tô fazendo na tela, né? Opa, você vai poder fazer no seu próprio celular. Aí eu vou dizer meu nome completo, Alex Amarante. Ele é completo, não, no meu nome. Eu vou botar aqui o meu número do celular. Eu vou botar um número fictício aqui. O nome da minha empresa, de onde eu sou. Qual é o meu faturamento? Ah, eu faturo entre 5 e 10 milhões, vamos dizer, por ano. Faturamento anual. Aqui é a hora que eu estou fazendo, ó. No dia 9/6, 19h38. E eu vou iniciar o diagnóstico. Quando eu clico no botão iniciar o diagnóstico, ele começa a fazer. Só tem 18 perguntas, ó. Faça com calma, sem problema. Pergunta do diagnóstico. Você tem metas claras, margem, prazo, volume, e revisa isso pelo menos mensalmente? Aí eu vou dizer que eu faço mais ou menos. Então, ok, mas instável. As prioridades da semana estão claras para o time sem depender de você apagar incêndio? Ó, as prioridades da semana estão claras para o time sem você precisar apagar incêndio? Digamos que tá bom. Ok, tá bom. Existe um painel simples de indicadores que você acompanha sem achismo? Não, tem não. Então é crítico. Seu caixa é previsível nas próximas 8 a 12 semanas, entrada e saída? Eu consigo ver, né? Lembra do reabastecimento? Eu consigo ver como é o meu caixa de obra e o caixa da empresa para 4 meses, 3 meses. Rapaz, é fraco. Você sabe sua margem real por contrato? Não, eu faço um controle e tal, então isso é bom, isso é bom. Eu acho até que é forte. Vamos dizer que seja. Seu comercial, ou perdão, você controla custo e variação com frequência? Não. Semanal, quinzenal, não. Então tá aqui que é estável ou fraco. Seu comercial funciona sem depender de indicação? Sim. Eu tenho um sócio, esse sócio tem bons contatos. Você tem um posicionamento claro? Porque você e não concorrente? Ou você só está indo em cima do preço? Rapaz, é o seguinte, a gente só vai em cima do preço mesmo. A gente dá um, fala com o cara, mostra a nossa qualidade, os trabalhos que a gente fez, mas o concorrente também. Fala da qualidade dele, mostra o trabalho que ele já fez. Então, nesse ponto, você consegue precificar com segurança? Tranquilo. Nós somos muito bons em orçamento. Sua equipe executa bem sem você supervisionar tudo? Não. Aí eu vou dizer que é ok, mas é instável. Você tem funções claras e acordo de entrega? Quem faz o quê? Lembra a história da equipe da Fórmula 1 que eu falei? Rapaz, é mais ou menos. Conflito, obra e escritório são tratados rápidos? Não, aí de vez em quando tem um arranca-rabo da obra com compras e tal, não sei o quê.
Seu processo operacional tem padrão, checklist, etapa, qualidade? Rapaz, tem algumas coisas. Suprimento de contratações acontece no tempo certo? Rapaz, geralmente. Você. Ah, tá acabando, não, 16. Você mede avanço e produção? Meço. Aí a gente tem um trabalho que tá bom. Você tem rotina de gestão, agenda fixa para dirigir a empresa? Ou seja, dia tal, tal horário eu resolvo esse assunto, dia tal, tal horário eu resolvo outro assunto com outra pessoa, e por aí vai? Não. Eu realmente tenho isso aí, não. Eu vou dizer que é fraco porque também não é tão esculhambado, mas é fraco. Consegue funcionar alguns dias sem você? Alguns dias, 10 dias, 15 dias? Rapaz, é mais ou menos. Opa, crítico não. É mais ou menos. Vou botar aqui que é mais ou menos. Você tem critério para decidir crescer? Critério para contratar? Critério para pegar obra, para investir e tal? Ou vai fazendo à medida que vai aparecendo? Rapaz, a gente vai fazendo à medida que vai aparecendo. Eu não vou nem dizer que só é ok, não. Eu vou dizer que você é fraco. Beleza. Pronto, ó, respondi às 18. Eu clico no botão calcular resultado. Quando eu clico no botão calcular resultado, ele vai processar. Ó, resumo. Vixe, aquele exemplo que está no PDF deu 60. Ó. A minha nota geral deu 4,6. Tá mal o negócio, né? Seu score e estágio atual. Abaixo, recomendações diretas para você levar para uma reunião, se você quiser falar com seu sócio. Se você quiser entrar em contato comigo, a gente pode conversar sobre o seu resultado. Resultado que eu estou dizendo aqui do raio-x, né? Do radiografia. Sobre esses gargalos, o que é que a gente pode observar, analisar juntos de melhoria para você acelerar seu crescimento com segurança. Então, ó, até considerou ainda como empresa organizada, né? Porque lembra, tem checklist, não sei o quê. Você enxerga os buracos, mas ainda falta um sistema, não é um programa de computador, é um sistema, uma sistemática. O foco é organizar para não depender de você, ó. Aí, se você quiser, você pode mandar aqui uma mensagem para o WhatsApp para mim, né? Mas vamos continuar aqui, ó. O que este resultado está dizendo? Pior eixo, governança. Falta de visibilidade. Alavanca mais rápida, comercial. O comercial nós podemos usar para a empresa crescer, mas ela não vai suportar provavelmente esse crescimento. Ó, eu posso, nessa empresa, ajudar e conversar com o empresário a crescer bem, mas para fazer isso nós temos que ter visibilidade. O financeiro está um pouquinho abaixo dos 60. Então nós temos que dar uma melhorada no financeiro. Seu pior eixo ficou abaixo do 40, aí vai dar algumas explicações aqui, ó. Mensagem por eixo. Gestão. Você está dirigindo por urgência. Financeiro. Seu lucro está vazando. Comercial. Você vende, mas com oscilação e tem que se conter nas vendas. O time ainda depende demais de você. Retrabalho e improviso estão custando margem e prazo. Sem rotina e critério de decisão, você é o gargalo do seu negócio, não vira empresa. Olha aí o tipo de resultado que já vai para você, independente de você conversar comigo pessoalmente ou não. Se você depois quiser conversar comigo, a gente pode combinar um horário e a gente vê o que é que pode contribuir aí rapidamente para você realmente acelerar o crescimento, porém de uma forma segura. E você também pode clicar aqui em voltei para cima, clicando aqui no botão que chama radar, aí ele vai trazer para essa empresa o gráfico resultante. Tá vendo? Ó? Aqui, ó. Uma leitura rapidazinha, mas está aqui o gráfico. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Tá aqui o gráfico que você vai ter no seu celular também, se você fizer no seu celular. Ou seja, é uma coisa sua, da sua empresa, da sua realidade, e que vai já te ajudar e te direcionar um pouquinho com o que você precisa fazer, tá certo? Então, voltando aqui para o nosso PDF, para a gente encerrar, para você poder fazer, se é que você já não conseguiu se controlar e já não começou a fazer aqui o seu raio-x, né? Eu quero te dizer o seguinte. Será que a sua empresa hoje está fazendo obra ou construindo negócio? Para construir negócio, precisa trabalhar aquelas peças, aqueles eixos que eu apresentei aí para você. E aí, eu realmente quero te sugiro, faça a sua radiografia executiva. Acesse o seu diagnóstico, né? Bota lá o QR Code e faz para você, cara, para ti. E eu também recomendo, agende sua reunião empresarial. Entre em contato comigo, você tem o meu contato fácil aí no grupo, você tem o meu contato no próprio raio-x.
Lá você pode clicar no botão e mandar um WhatsApp para mim, já com algumas informações, inclusive, para eu entender um pouquinho o que foi que aconteceu, e a gente marca essa reunião e nós conversamos, então, sobre a tua realidade. Tá certo? Então, eu espero que você aproveite. Comece a raciocinar a sua empresa como um carro de alta performance, que precisa ser tratado como deve. Isso vai te ajudar. Dois, faz o diagnóstico, faz esse raio-x. Olha aí os resultados que ele vai te dar, orientações. Se você quiser já começar a tocar conta própria, ótimo. Se você quiser um apoio, ótimo. Entre em contato comigo e aí a gente vai conversar sobre isso também. Tá joia? Como conseguir acelerar a sua empresa com velocidade, né? E se você é um dos meus mentorados, um dos empresários, donos de empresa que eu acompanho, você já sabe que precisa fazer esse diagnóstico. E eu recomendo que seja feito no mínimo de 6 meses, para a gente ver a evolução que está acontecendo, além do acompanhamento dos planos de ação que a gente traz. Tá legal? Então, um grande abraço para você. Aproveite essa oportunidade, aproveite esse conteúdo, aproveite essa ferramenta e vamos começar agora a realmente crescer com segurança, sem dar ré, só indo para frente. Grande abraço.